Será que ainda compensa estudar Design Patterns, Clean Code, Solid e N outros itens, né? Eu vou mostrar aqui nesse vídeo em detalhes para vocês por que isso importa, o quão importante é isso. Talvez muitos de vocês que estão começando na área não tenham noção. E o que eu vou mostrar aqui hoje não é algo novo, é algo de 1994 que a gente usa até hoje. E eu tenho certeza que vocês vão sair desse vídeo convencidos que os fundamentos eles nunca mudam. E por isso eles são tão importantes assim. Bom, pessoal, nos últimos meses aí, né, a internet foi bombardeada por N informações e eu vejo até posts no LinkedIn aí de pessoas que são head de desenvolvimento, né? A pessoa está num cargo máximo de desenvolvimento aí, dizendo que a vida dela mudou depois que ela parou de escrever código bonito e etc. Eu fico pensando assim, na manutenção desse código, no quanto isso impacta no futuro da empresa que ela está trabalhando, né? Mas, enfim, eu não vou ficar chovendo no molhado aqui, porque vocês já sabem a minha opinião, né? Como desenvolvedor aí de longa data, é claro que eu vou defender sempre teste de unidade, código limpo, sólido, e com certeza isso dentro de um pragmatismo, né? Não preciosismo, não ser precioso sobre isso, né? Não ficar nos mínimos dos mínimos detalhes, procurando um pelo em ovo aí, como a gente comenta, né? Mas eu quero mostrar para vocês com certeza a importância desses padrões. Design Patterns, a tradução aqui para o português fica padrões de projeto, tá? O design, a palavra design, ela não tem uma única tradução aqui, né? Então os Design Patterns, né, os padrões de projeto, nada mais são do que soluções aí reutilizáveis, né, para problemas aí que a gente já tem, problemas recorrentes aí que a gente já tem no mundo do software. Então alguém já passou pelo mesmo problema que você tá no código aí, né? Não sei se coloco essa classe aqui, não sei se faço herança, abstração, não sei por onde eu saio aqui. Alguém já passou por essa situação, tá? Com certeza você não é o primeiro a passar por isso, né? Pelo menos na maioria dos casos de software aqui. Design Pattern em si, ele não é um código pronto. Tá? Então você não tem um código pronto, ele não é um framework, ele não é uma biblioteca, eles são o que a gente chama de modelos conceituais, né? São conceitos aí que a gente entende e aplica no nosso código. Uma macrovisão eles descrevem como a gente estrutura nossas classes e quais responsabilidades a gente usa, né, para resolver um determinado problema. Se a gente pegar um design patternzinho, um pedacinho do design pattern, ele nada mais é do que uma boa prática ali consolidada pela experiência comunitária que a gente tem, pela experiência da comunidade. Então, é a comunidade ali, é o pensamento comunitário de outras pessoas que já passaram por esse problema, consolida-se isso em um padrão, né? E esse chega um design pattern, um pedacinho ali pra gente, e a gente tem vários desses pedacinhos que a gente pode usar para resolver problemas comuns de software no nosso dia a dia. E se só com essa explicação você não está convencido ainda da importância deles, os design patterns, eles unificam a linguagem com que a gente se comunica. Então, quando eu falo um singleton, quando eu falo um builder, quando eu falo adapter, quando eu falo algumas palavras que são representadas por design patterns durante uma reunião, numa conversa, qualquer coisa que seja, o entendimento já é mútuo. Então, se você entende design patterns, você já está muito mais integrado nas conversas, a comunicação já é muito mais fluida para o time, tá? Então, esse é o conjunto, né? Isso é o que representa, o que significa o design pattern e essa importância deles. Né? Eu não sei se eu consigo expressar em palavras o quão importantes são esses itens, tá? Mas eles são, de fato, muito importantes sim. Você não pode negligenciar isso se você quer trabalhar com desenvolvimento de software. Eu até coloquei aqui uma colinha, né, para eu não me perder. Coloquei como benefícios aqui de uso do design pattern, por exemplo, o reuso de soluções, né? Então você já tem algo consolidado aí no mercado, você vai reusar aquilo já resolve um determinado problema, tá? Eu vou falar dos malefícios também aqui, inclusive o reuso pode gerar um malefício, tá? Melhor comunicação entre desenvolvedores, então esse ponto que eu acabei de comentar com vocês aí, né? O padrão, ele cria um vocabulário comum entre os desenvolvedores, tá? Código mais flexível e extensível, então os padrões, eles incentivam a premissa que a gente tem da orientação a objetos, que é alta coesão e baixo acoplamento, né? Ou seja, ter um código mais desacoplado, mais flexível, que seja mais fácil de mudar, né? Que seja mais fácil de adaptar para outros itens e, consequentemente, que seja mais fácil de testar, né? Facilidade de manutenção, então a sua solução ela tende a ficar mais estruturada, a ficar bem estruturada, né? Então, se você estende através de padrões, se você aplica esses padrões, obviamente seu código já vai ficar mais bonito, tá? Já vai ficar mais elegante ali. E para qualquer área que vocês forem, gente, vão ter as boas práticas, não tem como discutir isso. Se for para engenharia civil, se for para arquitetura, se você for para medicina, se você for para qualquer área, você vai ter sempre um conjunto de práticas, um conjunto comum de itens que acontecem no dia a dia,
porque são milhões de pessoas trabalhando nas mesmas empresas, nos mesmos códigos, com as mesmas linguagens e tendo os mesmos problemas. Vai entrar um carinha aqui no vídeo que ele tá latindo e não deixa eu gravar. Olha lá então, olha lá, tá lá na câmera, tá? Eu coloquei aqui também que ele acaba sendo uma base boa para decisões arquiteturais, né? Então, muitos padrões ali eles reforçam o princípio sólido, por exemplo, reforçam boas práticas de design e assim por diante, tá bom? Para dar mais um overview geral aqui, né, os design patterns, eles são classificados em 3 tipos aqui, até pelo menos os mais comuns aqui, porque nada impede de novos design patterns serem criados, tá? Eu estou falando aqui mais do Gang of Four, dos design patterns clássicos, né, do livro que a gente tem, que nasceu lá em 1994. Posso falar um pouquinho da história deles se vocês quiserem aí. Posso trazer mais conteúdo, né? Acho que eles deram a base para tudo. Hoje a gente tem mais padrões aí e acredito que vão surgir mais, tá? Mas a premissa é a mesma. A gente tem padrões criacionais, né, que focam na criação de objetos, principalmente de objetos complexos. A parte de padrões estruturais, né, que trata a composição de classe, composição de objeto, né, como a gente estende eles aí, e comportamentais, que lidam com o comportamento, né, com a comunicação dentre esses objetos aí, tá? Então, o catálogo completo desses primeiros design patterns, hein? A história veio, né, de outros livros que chegaram aí até a parte do design pattern, né? Mas o livro mesmo chama Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software, tá? Design Patterns mesmo, você procurar livro Design Patterns, você vai chegar, são 23 padrões aí, né? E as 4 pessoas que escreveram o livro ficaram conhecidas como Gang of Four, né? Então, a gangue dos 4 amigos aí que criaram esses padrões, tá? Mas é isso aí, pessoal. Em resumo, não caiam nessa de que você não precisa aprender padrão, que você não precisa aprender a escrever bom código, que você não precisa aprender design patterns, você não precisa aprender Solid. Tudo isso é a base nossa, a base é C Sharp, orientação a objetos, design patterns, Solid, Clean Code, arquitetura limpa e N outros itens, né? A gente não trabalha sozinho. Milhões de pessoas trabalhando no mundo aí, milhões de pessoas criando padrões, passando por situações que muitas vezes são iguais às nossas, né? Então, quando você aprende design patterns, quando você aprende os padrões, você, na verdade, encurta muito tempo, né? Você consegue encurtar muito tempo quando você aplica esses padrões, né? Você tem uma reusabilidade, você tem uma manutenção boa do código. Se vem outra pessoa que também sabe de design pattern para trabalhar no seu código, com certeza ele já vai se identificar ali, já vai conseguir se adaptar melhor ao cenário, ele já vai conseguir entender melhor o cenário onde ele está trabalhando. Então, tudo isso influencia muito o bom código. E lembra sempre que muitas vezes testes de unidade ou escrever bom código, clean code, é igual pagar um seguro de carro. Você paga o seguro ali, você não vê benefício às vezes, porque você fala, nossa, eu pago um X mil reais de seguro e nunca uso o seguro. Até você bater o carro. A hora que você bate o carro, aí você tem uma quantia ali que vai, né, te garantir um carro novo, vai te garantir ali um carro extra ali para você rodar. Então, assim, essa segurança, ela é muito importante também. Muita gente foca, né, principalmente quem tá com, para mim, assim, quem não defende esse tipo de coisa, é porque ainda não tem a visão da importância desses padrões no software. E isso é algo plenamente normal quando a gente está começando, tá? Então, no começo de carreira, eu também era mais Ctrl+C, Ctrl+V do que qualquer outra coisa. Não me ligava muito para padrões, queria mais chipar as coisas rápidas do que qualquer outra coisa. Mas, assim, para quem entende, para quem já coloca o software numa posição mais estratégica, né? Uma posição ali onde tem um software que é o pilar da empresa, né? Ela é a matéria-prima da empresa, é ele que fornece tudo, ele é a espinha dorsal da empresa. Como que você pode negligenciar a espinha dorsal da empresa? Não faz o menor sentido, entendeu? Então imagina que você vende um SaaS ali, você tem 200, 300, 500, 1000 clientes pendurados nesse SaaS aí, você não vai cuidar disso com carinho, né? Isso é a base de tudo, só a empresa inteira está construída em cima desse software. Então você tem que ter muito carinho, muito cuidado na hora de fazer ele. Você precisa sim aplicar padrões, você precisa sim aplicar teste de unidade, tá? Senão a curto prazo vai ser legal demais, você vai rodar muito bem, mas depois você vai ter uma encrenca na mão que talvez você tenha que jogar fora e criar um sistema todo novo, tá?
E aí você sabe que 9 mulheres não parem um filho em um mês, né? Então não adianta tentar correr contra o relógio nessa questão. Mas agora eu quero ouvir de vocês aí, o que vocês acham? Vocês concordam com o meu ponto de vista que design pattern, solid, clean code e N outros itens são extremamente importantes aí para o desenvolvimento de software, totalmente relevantes, mesmo com a IA chegando, né? Até porque se deixar a IA gerar todo o código, você nem sabe o que aconteceu, não tem ganho nenhum, tá bom? Mas deixe seu comentário aí, quero saber de vocês, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.